Regimes de capitalização. Denomina-se regime de capitalização ao processo de formação do juro que pode ser contínuo ou descontínuo. Na capitalização contínua, a unidade de tempo a que se refere a taxa de juros é considerada infinitesimal. Para essa fração de tempo infinitamente pequena, a taxa de juros aplicável é considerada como uma taxa instantânea. Esse tipo de capitalização ele costuma cair apenas no concurso da Receita Federal ou outros concursos de níveis superiores. Agora vejamos a capitalização descontínua. Considera-se que o juro só é formado no final de cada período de tempo a que se refere a taxa de juros. Na capitalização descontínua, há dois tipos de regimes de capitalização: o regime de juros simples, que já estudamos, e o regime de juros compostos, que iremos estudar agora. Bom, então veja, juros compostos. O conceito fundamental de juros compostos é que os juros são capitalizados em cima do montante anterior, muito diferente do juros simples, que é capitalizado em cima do capital inicial. Vamos chamar também de 1 mais I de fator de capitalização. E C vamos chamar de capital inicial. Então veja, para o tempo 0, o montante vai ser igual ao capital, porque nesse tempo não há capitalização. Para o tempo 1, este montante agora vai ser o capital sofrendo uma capitalização de 1 mais I. Lembrando que toda vez que você multiplica por 1 mais I, você está capitalizando este capital. Para o tempo 2, nós vamos ter agora que o montante 2 vai capitalizar o montante 1. Mas o montante 1 nós sabemos que é o capital vezes 1 mais I. Como as bases são iguais, propriedade de potência, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Para o tempo 3, o montante 3 vai capitalizar agora o montante 2. Mas o montante 2 nós sabemos que é capital vezes 1 mais I elevado a 2, que será novamente capitalizado, ficando o montante 3 como capital vezes 1 mais I elevado a 3. Veja então que, por recorrência, para um tempo t qualquer, o montante t vai ser capital vezes 1 mais I elevado a t. Podemos perceber na sequência que o capital ele é capitalizado e a quantidade de vezes que ele é capitalizado é mostrado no expoente. Veja nesse aqui onde este capital sofreu 3 aplicações sucessivas. Neste aqui, o capital sofreu 2 capitalizações sucessivas. E assim, se o tempo for 10, significa dizer que esse capital sofrerá ou sofreu 10 capitalizações sucessivas até gerar este montante no final do 10º período. Veja agora o gráfico comparativo dos regimes de capitalização descontínua. Vamos colocar agora a abscissa representando o tempo e a ordenada representando o montante. Temos aqui no ponto onde nós temos um capital inicial. No regime de juros simples, nós temos uma reta. Este representa o montante simples, no regime de juros simples. Já no montante de juro composto, nós temos uma curva, pois o montante composto ele é uma função exponencial. Você já percebeu na fórmula. O t está no expoente, então é uma função exponencial. Já no montante simples, o t está multiplicando com o i, então ele é uma função linear ou uma função do primeiro grau, portanto representa uma reta. Comparando os dois gráficos nos regimes compostos e simples, vejamos que nesse ponto há uma interceptação entre os dois gráficos. Essa interceptação ela se dá no primeiro período. Podemos concluir então que no primeiro período o juro composto é igual ao juro simples. Mas se tivermos um tempo de aplicação com menos de um período, perceba então que o juro simples é maior do que o composto. Mas se o período de capitalização for maior do que um período, do que o primeiro período, aí sim o juro composto é maior do que o juro simples. Perguntas relativas a este gráfico são geralmente questionadas e você deve perceber que no primeiro período os juros simples e compostos são iguais, mas menor do que o primeiro período, o juro simples é maior do que o composto. Maior do que o primeiro período,
o juro composto é maior do que o juro simples. Tabela financeira. Bom, na tabela financeira, aonde aparece no final de algumas provas, nós iremos saber o resultado da expressão 1 mais i elevado a t, para que seja usada no montante de regime composto. Bom, 1 mais i elevado a t, nós devemos observar que aqui na horizontal está a taxa i e na vertical está o período t. Logo, se eu quiser saber quanto é o valor de 1 mais i elevado a t, onde a taxa é de 5% e o tempo é de 8, nós podemos concluir, então, pela tabela que vale 1,4774. Logo, o uso da tabela financeira facilita alguns cálculos que possamos fazer. Bem, veja o que é a convenção exponencial e a convenção linear. As convenções exponenciais e lineares são usadas quando o tempo vier fracionado. A convenção exponencial é usada quando a parte fracionária é indicada ou tabelada. Nós usamos, então, a fórmula normal do montante, que é capital vezes 1 mais i elevado a t. Se esse tempo já está tabelado ou colocado no canto da questão, nós apenas substituiremos o valor da expressão, multiplicamos pelo capital e saberemos, então, o valor do montante. Mas, na convenção linear, é usada quando a parte fracionária não é indicada ou tabelada. Para isso, nós vamos usar que a fórmula do montante será desfacelado, aonde esta expressão 1 mais i elevado a t ficará 1 mais i elevado a t1 vezes 1 mais i vezes t2, aonde o t1 é a parte inteira, t2 é a parte fracionária e que a soma de t1 com t2 dá o tempo total. Veja que a parte inteira nós colocamos no regime de juro composto. Já a parte fracionária é capitalizada usando o regime de juros simples. E esta é a fórmula para que possamos calcular o montante usando a convenção linear. Observação: o montante da convenção linear é sempre maior que o da convenção exponencial. A convenção linear é apenas uma gambiarra para tentarmos encontrar o valor mais aproximado do montante. Veja, então, outro artifício que é a interpolação linear. É usado para o cálculo de 1 mais i elevado a t, quando o t de i não consta na tabela financeira disponível para resolver o problema. Veja o exemplo. Imagine uma taxa de 3,2% ao mês, no período de 8 meses. Qual o fator de capitalização? Bom, o fator de capitalização é 1 mais i elevado a t. Substituindo aí a taxa unitária de 0,032 elevado a 8, que é o período, nós temos uma expressão, ou seja, o fator de capitalização de 1,032 elevado a 8. Geralmente, esses valores, mesmo que venha tabelado, ele não vem tabelado essa parte quebrada. Então, nós temos apenas que o 3,2% ele está entre 3% e 4%. Nós podemos, então, usar a tabela para encontrar o de 3% e depois o de 4%. Mas para encontrar o de 3,2%, é necessário que eu faça uma interpolação linear. Veja como é o procedimento. Primeiramente, eu vou descobrir quanto vale, pela tabela, esta expressão no período 8, só que a 3%. Veja, a 3% no período 8, eu encontro 1,2667. Então, eu ponho. Já no 4%, eu encontro 4% no período também 8, eu encontro 1,3685. Coloco. E este valor eu desconheço, chamo de x. A interpolação é feita da seguinte maneira: 3,2 menos 3% sobre 4% menos 3%, igual x menos 1,2667 sobre 1,3685 menos 1,2667. Efetuando agora esta proporção, nós teremos 3,2 menos 3, encontro 0,2. 4 menos 3 vale 1. X menos 1,02667 permanece.
E aqui, fazendo a diferença, eu encontro 0,1018. Efetuando agora o produto dos meios pelos extremos, nós temos que 1 vezes x menos 1,2667 vale x menos 1,2667. Multiplicando agora 0,2 vezes 0,1018, encontro 0,2036. Este valor negativo no primeiro membro passará somando. Efetuando então a soma, eu terei o valor da expressão de 1,032 elevado a 8, que vale 1,28706. E com isso, se este valor é o valor que irá capitalizar um determinado capital, nós devemos então multiplicar esse capital por 1,28706. Nós veremos então algumas questões relacionadas à interpolação linear e à convenção linear. E com isso nós faremos um treino. Capitalização contínua. Vamos dar um pouquinho da noção do que é uma capitalização contínua. Sabemos que nos juros compostos descontínuos, que foi o que estudamos agora há pouco, que à medida que aumenta o número de capitalizações n, o montante também aumenta. E quando n tende para o infinito, os juros compostos são chamados de contínuos. Quer dizer, as capitalizações, elas aumentam as capitalizações, mas quando ela tende para o infinito, aí já é chamada de contínua. Vejamos os dados. K, que representa o número de capitalizações em um ano, tende para o infinito. T representa o número de anos. Nós já temos que o montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Este montante é a fórmula do montante descontínuo. Mas se nós fizermos as seguintes substituições, veja, vamos chamar de i por i sobre k. É como se eu tivesse pego a taxa e fosse dividido em capitalizações, em várias capitalizações. Vamos chamar também de t, vamos chamar de k vezes t. Então veja como é que funcionaria. O montante é capital vezes 1 elevado a t, mais 1 elevado a t. Vou substituir o i por i sobre k e por t multiplicado por k vezes t. Veja como é que ficaria o novo montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais i sobre k elevado a k vezes t. Feito as substituições, nós podemos desenvolver da seguinte maneira. Capital vezes 1 mais. Eu posso chamar essa expressão de i sobre k, como o inverso 1 sobre k sobre i elevado a k vezes t. Se eu chamar de x de k sobre i, eu posso concluir então que k é igual a x vezes i, fazendo aqui uma multiplicação. E substituindo então na expressão, montante é igual a capital vezes 1 mais 1 sobre k sobre i elevado a kt, nós teremos a seguinte maneira. Montante é igual a capital vezes 1 mais 1 sobre o x, que foi substituído, elevado a x vezes i, que foi substituído pelo valor do k. Bom, da forma como está, nós vemos que o número de capitalizações é diretamente proporcional ao x. Então, se aumentar as capitalizações k, aumentará também x. Então, eu vou jogar um limite no primeiro membro e no segundo membro. O limite do montante quando esse x vai para o infinito é igual ao limite da expressão capital vezes 1 mais 1 sobre x elevado a xi vezes t, quando o x também vai para o infinito. Aqui, o limite de uma constante é a constante, igual a... Aqui eu tenho o limite do produto, que vai ser limite do capital quando o x vai para o infinito, vezes o limite do fator de capitalização 1 mais 1 sobre x elevado a xi vezes t. Novamente, o limite de uma constante é a constante, vezes esse limite é um limite fundamental, é o limite exponencial. Veja como ele pode ser visto melhor. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Este é o limite fundamental que representa o E. O limite dessa expressão chama-se E. É um limite fundamental. Portanto, o capital está multiplicado com E elevado a I vezes T. E assim eu tenho a fórmula do montante da capitalização contínua. Veremos também
algumas questões relacionadas a esse tipo de capitalização.